coloque diante de nós um prato saboroso. Porque o inimigo, ele não te dá lixo, ele te dá luxo. Mas quando você aceita o luxo, ele nos joga no lixo. Ele te oferece luxo. Você já viu o inimigo oferecer algo ruim para a gente? Só oferece coisas boas. Mas quando a gente aceita aquelas coisas boas, ele automaticamente vai nos jogar no lixo. E isso é o que o inimigo faz constantemente conosco. Nós que somos crentes, somos provados, somos tentados o tempo todo em nossas vidas. Está chovendo, não vai à igreja não. Está chovendo, você foi de manhã, para que ir à noite? Por que você vai à noite? Você já foi de manhã e fica aí. Não vai à igreja não, está chovendo muito. Você vai se molhar? O pastor foi de carro, você vai a pé? Não é a mesma coisa? Ou privação? Não vai não. Não vai não. É assim que ele atua nas nossas vidas. É assim que ele atua. Para que escola bíblica? Você já fez seminário? Você já é bacharel em teologia? Você é formado em teologia? Para que você vai à escola bíblica? Você já sabe tudo, te sugestionando a se tornar uma pessoa altiva, soberba. Você não precisa de escola bíblica. Você já conhece a palavra. Então o tempo todo ele fica no nosso ouvido, jogando as setas, as tentações para que a gente deixe de fazer as coisas. Para que a gente desvie o nosso caminho daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A tentação, ela não é pecado. O pecado é quando a gente aceita a tentação. O próprio Senhor Jesus falou para nós em Mateus, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Jesus, em Mateus 4, foi tentado por Satanás, quando ele foi levado em espírito ao deserto para jejuar e orar. E depois ele recebe a visita daquele ser ilustre que vai tentá-lo. E ele vence a batalha através da palavra. No momento algum, Jesus falou para ele, como muitos fazem, está repreendido em meu nome, em nome do meu Pai. Não, ele venceu o inimigo naquela tentação em Mateus 4 pela palavra. Somente pela palavra. E Deus hoje está falando para mim e para você. É através de alguns ensinamentos que eu quero te dar, para que você se fortaleça cada dia na sua jornada, na sua caminhada, para você vencer as tentações da sua vida. Eu fui várias vezes tentado no Amazonas antes de existir. Várias vezes. Tinha coisas que eu não aceitava, aquilo me doía. Eu vendo a minha esposa passando por momentos difíceis de saúde, e aquilo ficava dentro de mim. Mas um dia, Deus falou comigo de uma forma tão extraordinária, tão tremenda, que Ele começou a trabalhar na nossa vida. E aonde a gente chegava, o Senhor fazia nós prosperarmos. Não só na parte física, financeira, mas como na parte espiritual. Filhos na fé, batismos, casamento. O Senhor foi nos dando por onde a gente passava. Mas eu tive, queridos, eu fui tentado a desistir. Não foi uma nem duas. Mas através das nossas orações, minha esposa orando o tempo todo, a gente orando e se aproximando cada vez mais do Senhor, estreitando cada vez mais os nossos laços com Ele, nós fomos nos fortalecendo e Ele mostrou: a sua morada não é aqui. Isso aqui você está de passagem. Você não precisa disso. Eu preciso de você aqui para levar o meu Evangelho, como foi falado aqui pela minha esposa em Marcos, capítulo 1. Ele quer que a gente anuncie o seu Evangelho. Ele não quer que a gente olhe para nós, para dentro de nós e fale assim: não, mas eu mereço
merecemos ter sim um bom trabalho, uma casa boa, merecemos. Mas o que é mais importante para nós? Será que isso é mais importante? É necessário, mas é mais importante? É necessário. Nós deixamos a nossa casa fechada no Rio de Janeiro, presente do meu sogro, uma casa boa, e fomos morar naquela casa que vocês viram de madeira, porque não era mais importante. A gente sabia que tinha uma casa nos esperando a gente pudesse ir embora, mas não era o mais importante. O mais importante é o que nós fomos fazer lá. E mesmo diante de todas as tentações que nós passamos, não só dentro da mata, como na cidade, na comunidade onde a gente passava, nós fomos vencendo aí com base na oração, na palavra de Deus, para que nós não voltássemos atrás. A natureza do nosso inimigo é nos atacar o tempo todo. É a natureza dele. Uma ilustração, o camarada passa na rua, está pegando fogo no mato e tem uma cobra lá no mato. Ele vai socorrer aquela cobra, tira ela do fogo. No momento que ele tira ela do fogo, a cobra rasteja e vai e morde ele. O pessoal fala: rapaz, tu acaba de salvar a cobra e ela te morde? Ele falou assim: a minha natureza é salvar, a dela é morrer. A minha natureza é salvar a cobra. A natureza dela é me picar. Então o inimigo, ele nos tenta 24 horas. É a natureza dele, está sempre ao nosso lado, ao nosso derredor, para nos tentar, como diz lá em 1 Pedro 5,8. Ele está ao nosso derredor, bramando comunhão para nos tratar. Nós como crentes, estamos isentos disso? Não estamos. Pelo contrário, nós somos alvo. Nós somos alvo porque nós ofuscamos as trevas, como diz em João. Aí João 1,5 fala o quê? Que a luz tira a gente das trevas. Nós somos luz. E é exatamente isso que ele quer, apagar a nossa luz. Então, queridos, quando nós somos tentados e às vezes cedemos à tentação, como esse comercial que fica na nossa cabeça o tempo todo, é porque falta algo em nossas vidas. Deixamos nos levar pelos deleites. Muitas vezes fazemos coisas que venham prejudicar uma casa, um casamento, uma família, a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com a tua igreja, a tua comunhão com o teu pastor, com o teu líder. Às vezes, um pecadinho de estimação nossa está lá no cantinho guardado. A gente alimenta aquele pecadinho de estimação. A gente acha que pecado é só matar, roubar, adulterar. Não. Até mesmo negligenciar uma ovelha. Um pastor que negligencia uma ovelha, ele vai prestar conta daquilo a Deus. Então, queridos, nós temos que nos fortalecer a cada dia mais. A cada dia mais nos fortalecermos para nessas horas nós estarmos fortes para vencer aquilo que vem no nosso ouvido. Faça. Não vai não. Fulano é líder da mocidade, olha como é que ele dirige. Olha como ele dirige a mocidade, eu faço melhor do que ele. Será que a gente nunca ouviu isso numa igreja? Nós tivemos um exemplo disso há poucos dias numa igreja. Tivemos um exemplo. A irmã se recusar a participar da reunião e falar para a líder dela: eu não preciso participar de reunião. Eu já sei tudo, não preciso de ninguém para me orientar. E recusou a entrar na sala dentro de uma reunião. Isso aí é o quê? Torna-se o quê? Uma rebelião contra o seu líder. Mas você acha que isso aí é porque ela achou que ela era melhor do que a própria líder.
ali. Porque se ela fosse realmente uma serva, ela ia sentar, ela ia ouvir, ela ia ponderar, ela ia dar sugestões, mas ela não ia falar isso para a líder dela. Então nós, como crentes, nós estamos o tempo todo sendo tentados. O tempo todo. E eu deixo para nós uma pergunta, para a nossa meditação. Nós estamos prontos para resistir às tentações? Será que estamos prontos, realmente? Nós estamos alicerçados para resistir às tentações da nossa vida e da nossa casa? Tem pessoas que acham que se ela ganha R$100, por exemplo, e gasta 101, eu ganho 100 e gasto 101. Depois eu tento resolver. Isso aí vai agradar a Deus. Nós, como crentes, não vai. Isso aí são as tentações que nós recebemos na nossa vida. De você querer aquilo que você não pode alcançar. Ou querer algo que vai trazer problemas para a sua casa. Vai trazer problemas para o seu relacionamento dentro da sua casa. Como esposa, como esposo. Será que você tem força para orar e falar assim, eu não posso fazer isso. Não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque isso vai prejudicar a minha casa. Eu abro mão disso aqui. Mas às vezes as pessoas insistem em ter sem poder ter. E traz consequências para dentro de casa. Nós temos pecados que trazem nas nossas vidas, tentações nas nossas vidas, que traz prejuízos para nós mesmos. E às vezes traz prejuízos para uma comunidade. Traz prejuízo até para uma nação. Você lembra do pecado de Acã, que foi seduzido por uma capa babilônica? E quando Josué saiu à batalha contra Ai, Josué já ciente de que a guerra estava ganha, mandou poucos homens. Ele sabia que estava ganha aquela batalha, mas tinha pecado no meio do povo, porque Acã foi seduzido por uma capa babilônica quando ele tinha recebido uma ordem de não tirar nada da cidade, nada. Mas ele foi seduzido e levou aquela capa. E por causa daquela capa, a batalha foi perdida. Pessoas pereceram, morreram. O pecado da sedução de Sansão, um homem escolhido como nazireu de Deus no ventre da sua mãe. O pecado da sedução de Dalila. Deixou-se levar pela sedução. Deixou-se levar pela sedução do sexo. E a história você já conhece. O pecado de sedução, o pecado de Davi, poder, o poder que ele detinha nas mãos, ele podia conseguir o que ele quisesse. Ele se deixou seduzir por uma mulher, cometeu um homicídio, mandando Urias à frente de batalha, e trouxe a espada dentro da sua casa, porque ele humilhou a cobiça dos olhos. O pecado de Geazi, quando, após Naamã ser curado da sua lepra, ele oferece a Eliseu ouro, prata, vestes. Eliseu recusa. E Geazi, vendo aquela cena, ficou quieto. Quando Naamã foi embora, ele vai atrás de Naamã. Aí ele comete uma mentira, dizendo que chegaram dois homens lá na casa dele e pediram vestes de prata. Naamã prontamente dá a Geazi. Geazi retorna com aquilo. Aí ele vai, a cobiça
por bens materiais e mentira, porque ele mentiu para Naamã e mentiu para Eliseu. Eliseu joga sobre Geazi a lepra de Naamã. Então tem um pecado que nós cometemos que atinge somente a gente, mas tem pecados que a gente comete, tentações que vêm sobre nós, que ferem uma comunidade, pode destruir um casamento, um relacionamento, uma comunhão com a sua igreja, porque nós permitimos que aquilo entre no nosso coração, na nossa mente. Nós costumamos dizer lá no Rio de Janeiro que as mulheres lá são embaladas a vácuo. Sabe o que é embalada a vácuo? Aqueles vestidos que ela veste e fica tão apertado que elas andam assim. Então eu e minha esposa fala assim, uma irmã embalada a vácuo. Você nem acha que entra dentro do vestido dela. E um dia nós estávamos indo para uma igreja, Assembleia de Deus de Madureira, há muito tempo, 7 anos por aí, mais ou menos, não me lembro. Eu ia pregar naquela igreja e de repente vi uma moça na rua vestida assim, secretária do capeta. Ela veio vestida daquele jeito, com aquela roupa justa, sensual. Ela estava exalando o cheiro do pecado, aquela mulher. E veio na nossa direção. E eu olhei para aquela cena e comecei a cantar uma música, um louvor. Passamos por ela. Quando eu cheguei na igreja, a mensagem que Deus tinha me dado, Deus começou a botar aquela mulher na minha frente. E a mensagem foi sobre aquela mulher que nós vimos na rua. Antes que eu fizesse o apelo na igreja, um jovem saiu lá de trás, caiu de joelhos no altar, chorando e queria aceitar Jesus. Depois ele falou para o pastor me contou o problema dele. É exatamente isso. O pecado da sedução era tão forte na vida dele, que ele estava com a vida destruída, totalmente destruída, ele estava afastado do Evangelho. A vida totalmente destruída. Porque o que ele tinha sobre a vida dele, a tentação da sedução na vida daquele jovem. Querido, nós precisamos estar a cada dia nos fortalecendo com o nosso Deus, nos fortalecendo em oração, nos fortalecendo na palavra, buscando a palavra de Deus, vivendo mais dentro da casa de Deus do que até mesmo a própria nossa casa, buscando a Deus em todo o tempo. Nós estamos vivendo dias terríveis, nós estamos vendo hoje as tentações tão fortes, tão violentas, de crentes, igrejas, pessoas abrindo igreja, com o nome de igrejas presbiterianas, onde qualquer um pode frequentar. Pessoas que se dizem crentes. Crentes aceitando qualquer coisa no mundo, aceitando qualquer nicho, qualquer porcaria. Falta de vigilância. Falta de vigilância. Estão aceitando qualquer coisa. Basta alguém pregar algo que deixa o coração delas alegre com algo que o pastor pregou. Você vai ter isso, vai ter aquilo, e aquilo fica impregnado no seu coração, mas ela não está recebendo a verdadeira palavra de Deus. Está sendo enganada o tempo todo. Nós temos que ter cuidado com o que nos é oferecido. Nós precisamos dizer não. Lembra de José? José foi tentado pela mulher de Potifar. Quando aquela mulher tenta ele, o que ele diz? Nesta casa, nada me é vedado. Eu estou até acima do meu Senhor que me entregou esta casa. Apenas você eu tenho que respeitar. Eu não cometeria tal pecado contra meu Senhor e não pecaria contra o meu Deus. José tinha tudo ali para ser amante daquela mulher, ser um homem, um jovem, que era jovem ainda. Foi
vendido como escravo e ter tudo. Simplesmente para estabelecer a mancha daquela mulher. Mas ele disse não. Não. Eu não pecaria contra o meu Deus. Não pecaria contra o meu Deus. E nós temos que estar enraizados nisso no nosso coração. Falta de compromisso com a obra de Deus. Não dar prioridade às coisas de Deus nos deixa com a mente vazia. Nos tornamos presa fácil. A Bíblia nos mostra que homens caíram no pecado porque mantinham alguns pecados de estimação. Quando nós estamos sendo tentados, o pecado começa a rondar, parece que a gente exala um cheiro diferente. Não sei se vocês já perceberam isso, ou já passaram por isso, eu creio a Deus que não, mas se algum dia vocês estiverem na sua mente sendo tentado por algo que você não queria fazer, mas aquilo fica martelando na sua cabeça, parece que a gente está exalando um cheiro ruim no nosso corpo, é onde o inimigo vem e nos abraça. Porque nós estamos permitindo aquilo ficar na nossa mente, ficar na nossa mente. Aí sair depois eu peço perdão a Deus. Não, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas os olhos de Deus estão sobre a terra, olhando para todos nós. Então o Senhor fala para mim e para você, que nós temos que ter compromisso com a sua obra, compromisso com a sua palavra, compromisso com a oração, compromisso com as coisas de Deus 24 horas. Nosso pensamento tem que estar 24 horas ligado nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor, para que nós não venhamos cair como hoje na lição de Hebreus falou para a gente no capítulo 1, 2, 1, falou para a gente. Nesta manhã nós aprendemos isso. Por incrível que pareça, diz aqui. Por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Foi lido hoje aqui de manhã. Irmãos, a situação está muito séria. Muito séria. Tudo é fácil. Tudo nos é fácil se nós nos permitirmos. Chega em nossas mãos com muita facilidade se nós nos permitirmos. Eu já vi gente orar, pedir oração, porque precisava fazer um serviço e o carro estava com o documento atrasado. Pastor, ora por mim, pastor. Eu preciso fazer um serviço porque o meu carro está com o documento atrasado. Eu falei, eu vou orar por guarda de pecado. Se está atrasado o documento do carro, dá outro jeito, vai de outra forma, mas não deixa isso entrar na sua vida. Você está infringindo uma lei. E fora outras coisas mais que já passou por nós. E o cheiro que exala, aproxima, nós somos presas fáceis quando nós exalamos o cheiro do pecado. O Salmo 42, 1 tem uma passagem interessante que fala sobre a corça. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa passagem diz, a corça, ela tem uma peculiaridade. Quando ela está sobre a miga de uma presa, por ela é uma presa, perdão, ela está sobre a miga de um predador, ela começa a correr, e o predador começa a correr atrás da corça. Ela começa a exalar um cheiro que vai indicando ao predador aonde que ela está. Aquele cheiro vai longe, e o predador sente o cheiro da pele da corça. Por isso que o salmista fala, assim como a corça anseia por água. Então ela corre até encontrar uma fonte de água para ela se banhar. E quando ela encontra uma fonte de água, ela se banha, aquele cheiro acaba. E o predador, ele não consegue localizar onde a corça está. Assim somos nós. Quando nós sentimos que
estamos sendo tentados por algo, a gente vai exalar um cheiro se nós começarmos a pensar que nós temos que nos banhar no sangue de Cristo, nos banhar na palavra de Cristo, nos banhar na oração, buscar com intensidade ao Senhor para que aquele cheiro que nós estamos exalando não chegue ao nosso predador. E nos tornarmos vigilantes a cada dia mais. Mas nós também temos, querido, o Senhor nos dá a possibilidade de nós não permitir que as tentações venham com força sobre nós. Ele diz para a gente o seguinte: correr dos maus pensamentos. Nós já falamos. Ataque as tentações, diga não nos primeiros 5 segundos ao desejo, quando o desejo compre batom. Não vou comprar batom. Compre batom. Eu era chocolatra. Eu comia uma caixa de chocolate assistindo um filme. Uma caixa de bombom assistindo um filme. Eu comia uma caixa de bombom. Aí eu adquiri a taxa de glicose alta e uma taxa que tem lá, que chama de taxa glicada alta também. E o médico falou: você tem que começar a cortar algumas coisas. Falei: como é que eu vou conseguir? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, falei com a minha esposa e fui orar, falar com o Senhor. Primeira coisa, querido, daquele dia para cá, quando o médico falou para mim: você precisa cortar algumas coisas. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu manchei o teu templo. Eu sou o templo do teu Espírito Santo. Eu manchei o teu templo. Esse templo foi o Senhor que construiu, foi o Senhor que criou. Eu não cuidei dele. Eu não cuidei dele. E hoje eu te peço perdão e te peço força para que eu não venha mais manchar o teu templo. E daquele dia para cá, eu não pus mais um chocolate na minha boca. A minha esposa hoje brinca comigo: vamos ali na loja americana. Eu falei assim: não, nem vou, nem entrar, eu entro. Tem um bombonzinho, não. Quer isso? Não, não quero. E lá em casa não entra mais chocolate, não entra mais doce, não entra mais nada. Mas por quê? Primeiro eu fui falar com o Senhor, pedir perdão a Ele, porque eu causei mal ao templo aonde Ele habita, aonde o Espírito dele habita. E aonde o Espírito de Deus habita, não habita o pecado. Não existe espaço para tentação nenhuma em nossas vidas. Ele diz para nós nortear nossos pensamentos, buscar as coisas do alto, tentando contra outras vontades. Torne seus caminhos retos, vigie onde colocar a planta dos seus pés. Alegre-se, as tristezas do coração nos levam a pensamentos turvos. Redirecione sua mente, não ande só. Busque sempre a presença do Espírito Santo. Hoje o Senhor está dando um recado para nós. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com o seu celular. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa através das redes sociais. Cuidado com o que você coloca dentro da sua mente através das redes sociais. Cuidado com aquilo que estão te oferecendo. Às vezes a gente pensa que não é nada demais. Mas nós estamos trazendo sérios problemas para o tempo do Espírito Santo. Nós temos que vigiar, queridos. Ser vigilante em todo o tempo. Sóbrio e vigilante. Hoje nós estamos vendo pessoas dizendo que são até bichos. Eu me identifico com um cachorro. Eu me identifico com um coati. Tem gente hoje que diz que está com 3 gêneros sexuais. Nós estamos vendo isso hoje. E tem muita gente na igreja caindo nessa cilada de Satanás. Tem muitas pessoas na igreja caindo nessas ciladas. Falta de comunhão intensa com o nosso Deus. Para nós encerrarmos, eu digo para vocês o seguinte:
percebemos que nós amamos qualquer deleite mais do que a oração, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação mais do que o desejo do céu. Fique alerta, fique preocupado. Você está a um passo de acontecer o que nós acabamos de ouvir aqui. Se nós amarmos tudo mais do que o que eu acabei de falar, nós estamos a um passo de sermos tentados. Nós estamos a um passo de cair na cilada de Satanás. Então,